Olá, amados. Aqui é o pastor Israel Silva falando da lição 11 da EBD, a segunda vinda de Cristo. Nessa oportunidade, vamos falar de arrebatamento da Igreja de Cristo, tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, a vinda de Cristo em glória. A propósito, mais uma vez, e em nome de Jesus, agradeço a você que nos assiste. Sugiro que divulgue, curta, compartilhe, comente, inscreva-se no canal e clique no gostei. Duplo agradecimento aos que já vêm fazendo isso, alguns desde a primeira publicação nesse canal, e a Deus seja a glória. Então, a lição 11, a segunda vinda de Cristo, apresenta o texto áureo que segue. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus capítulo 24, versículo 27. Não custa nada a gente ajudar a lembrar. O Oriente e o Ocidente, o Oriente é o leste, o Ocidente é o oeste. Então, por exemplo, para quem estivesse em Brasília, a pessoa se porta ali na rodoviária, no lado superior, e olha para a asa norte. Aí à sua direita, onde você vai ver ali o prédio do Senado, a esplanada dos ministérios, ali está o Oriente, aquela direção ali. E o Ocidente está para o outro lado, onde você vai ver a torre de TV, que vai na direção lá da antiga ferroviária. E o texto dizia que o relâmpago sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Filho do Homem é uma maneira como Jesus se apresentava. Inicialmente foi muito apresentado esse título no Antigo Testamento, principalmente no livro de Ezequiel. Mas no Novo Testamento, então, é um nome, é um título que Jesus utilizava bastante, é como ele se apresentava. A leitura bíblica recomendada é primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18, e Lucas, capítulo 21, versículos de 25 a 27, que passo a ler e comentar. Versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Eu já vou comentando. Eu lembro que quando eu estava lá em Niterói, havia uma irmã muito fervorosa, muito caridosa, a irmã Arina. O pessoal lá de Niterói vai se lembrar. E houve um momento do passamento do esposo da irmã Arina, o irmão Miguel. Era também muito fervoroso, pregava a palavra sempre com muita eloquência. Eu lembro que foi feita uma comissão de alguns obreiros para ir visitá-la, ou foi no próprio dia do passamento, assim que nós soubemos. Foi eu era diácono, e não consigo me lembrar com quem mais eu fui. E quando nós chegamos lá, a irmã Arina nos recebeu, e a gente sempre com aquela preocupação. Você vai visitar uma pessoa que está recém-viúva, né? A pessoa deve estar amargurada, até deprimida, talvez. E a gente foi com esse pensamento. E quando ela abriu a porta aqui, nos viu, ela falou: irmãos, no momento que Deus estava para recolher o meu esposo, o Senhor me direcionou para esse texto aqui. E o texto era esse, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. E eu ainda há pouco, quando eu elaborava esta exposição, que eu me lembrava disso, eu chegava a me arrepiar todo de como estava vivo isso na minha lembrança, né? Então, foi um momento muito especial, e Deus assim, o Espírito Santo socorrendo, edificando a nossa irmã que acabara de ficar viúva. O nosso Deus faz coisas realmente tremendas. Mas aqui, de novo, aparece aquele termo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Então, de novo, a Bíblia chama as pessoas que não estão atualizadas, não estão bem cientes das coisas, dos assuntos das Escrituras, ou que não estão
em Cristo, que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador, a Bíblia chama de ignorantes. Pode parecer um termo pesado, mas é como a Bíblia usa, e eu só uso isso quando eu leio realmente na Bíblia. Acerca dos que já dormem, esse dos que já dormem é daqueles que já morreram em Cristo. Isso foi muito divulgado, bastante explicado nas lições anteriores. Então, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança, ou seja, aqueles que morreram, que não morreram em Cristo, para eles vão dizer que morreram e acabou. Enfim, na verdade, quando morre, não acaba não. Quando morre, acaba essa vida aqui. De um jeito ou de outro, a gente vai precisar agora vai precisar se acertar com Deus depois dessa vida terrena. Versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, aos que morrem em Cristo, estão em Cristo no momento de sua partida, da saída desse mundo, diz o versículo, Deus os tornará a trazer com ele. Aqui já é um termo relacionado ao retorno de Jesus, a segunda vinda de Jesus em glória, com sua igreja, com os seus santos, com aqueles que morreram em Cristo, que estarão ressurretos também com ele. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, mesmo que seja um pequeno intervalo, mas Paulo faz questão de ressaltar aqui que há uma cronologia. Primeiro, o Senhor vai ressuscitar os que tiverem mortos, que morreram em Cristo. E só depois é que nós que estivermos vivos, se isso estivesse acontecendo agora, né? Só depois então que nós estivermos vivos é que seremos transformados e aí todos seremos arrebatados para encontrar com o Senhor. Versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, como já expliquei. 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E o Senhor nos receberá, por esse texto aqui, nos receberá nos ares, nas nuvens, mas isso tudo será invisível aos olhos humanos. Para as pessoas que estão na terra aqui, não conseguir e que não forem arrebatadas, que não estiverem em Cristo, vão apenas dar falta, né, do cristão que for arrebatado, que estiver perto dele, de repente ele vai olhar e vai ver que a pessoa desapareceu, vai ser apenas isso. Mas não vai ter nenhuma sensação de como as pessoas estão saindo, para onde estão saindo. Versículo 18, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Lucas capítulo 21, versículos 25 e 27, diz assim, e haverá sinais no sol e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Aqui eu vou segurar um pouquinho para ainda me prender um pouco mais na passagem anterior. Por ocasião desse arrebatamento, já ouvi pregador dizer que os túmulos vão se abrir, os túmulos onde estiverem pessoas que morreram em Cristo sepultados vão se abrir para que eles saiam. Eu, sinceramente, eu não defendo essa corrente. Eu defendo a corrente teológica de que as pessoas morreram em Cristo, ressuscitarão, serão transformadas. Uma vez transformadas, elas poderão passar por qualquer parede que tenha sido feita por mãos humanas. Por exemplo, a parede de concreto que estiver cobrindo o túmulo, isso se for um túmulo muito trancado, a parede de concreto que estiver trancando, então vai passar naturalmente, porque isso já tem até uma demonstração de quando Jesus ressuscitou, quando ele entrou num recinto onde estavam os discípulos reunidos, Jesus entrou sem precisar abrir a porta.
será um corpo transformado. Então, não precisará haver estardalhaço nenhum, nenhuma modificação no cemitério nesse sentido. Evidentemente que se tiver um sepultamento em andamento e tiver um crente ali dentro do caixão, nesse abrir e fechar de olhos vai desaparecer a pessoa que está dentro do caixão e, claro, se tiver acompanhando o funeral outras pessoas também que estiverem em Cristo, vão desaparecer também. Esse sim, aí vai ser um estardalhaço, poderá ser um estardalhaço muito grande onde isso estiver acontecendo. Depois, continuando também o texto recomendado, Lucas capítulo 21, versículos de 25 a 27. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Uma referência a bramido do mar e das ondas, imagine, a essa altura a gente já está falando de mais de 2.000 anos, cerca de 2.000 anos que foi escrito esse texto. E ultimamente, principalmente aqui, já no nosso, agora do século XXI, tem acontecido ao redor do mundo uma sucessão de tsunamis que vai se estreitando, um acontecimento após outro. Eu lembro na minha infância, a gente praticamente não via falar disso. Quando eu era jovem, eu lembro que eu li alguma coisa a respeito de um tsunami que havia acontecido lá pelos anos de 1700. Não se falava muito nisso. E, de repente, agora, toda criança aí que você falar em tsunami, provavelmente ela vai saber do que é, porque vem acontecendo um após outro, já desde que nós viramos para o século XXI. Versículo 26. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Tanto o versículo 25, que a gente acabou de ler, como este 26, fala de coisas que vão anteceder a vinda do Senhor em glória. Agora, já levou a sua igreja, a igreja já ficou lá 7 anos, a gente vai explicar isso, já ficou lá 7 anos com ele, enquanto aqui na terra sucedeu a grande tribulação, e o Senhor está voltando depois desses 7 anos. É disso que está falando, mas nos momentos que antecedem, é disso que esse versículo está falando, essas coisas que vão acontecer. Na expectação das coisas que sobreviverão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E o versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. O Filho do Homem, de novo, se refere ao próprio Senhor Jesus, e grande glória é uma glória como nunca se viu na terra. Olha que a gente vê os grandes festivais de música popular pelo mundo afora, inclusive no Brasil, acontece no Rio, e cantores sobem ao palco, pegam uma guitarra e uma multidão enorme de pessoas gritando o nome do cantor e aplaudindo e chorando, e outros até às vezes até desmaiando. Pois é uma glória muito grande. Nos estádios também, no momento que um jogador faz um gol, uma glória muito grande, todos gritam o nome dele, gritam o nome do técnico, mas tudo isso é pequeno diante do que será a glória do Senhor Jesus Cristo. Por isso a Bíblia fala, quando fala de poder e grande glória, é uma glória que o mundo jamais viu até então. Mais uma. Se você ainda não o fez, sugiro que, após esta, assista a lição 8, a Igreja de Cristo, disponível nesse canal. O canal é Israel Silva EBD, porque isso vai ajudar em nossa comunicação neste vídeo aula. Indo agora direto à lição 11, a segunda vinda de Cristo, vamos falar de 4 eventos relacionados a esse tema. Número 1, arrebatamento da Igreja de Cristo. Vamos começar pelos sinais profetizados no sermão O Princípio das Dores, em Mateus capítulo 24, versículos de 3 a 14, que eu vou ler e comentando aqui para facilitar até o nosso raciocínio também. Versículo 3.
E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele chegaram os discípulos, a ele a Jesus. Os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui Jesus já estava falando dos falsos profetas, né? Que ficam dizendo: Eu sou o Cristo, eu estou falando em nome de Cristo, você está falando em nome dele coisa alguma. Versículo 6. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Aqui quando fala ouvireis de guerra e de rumores de guerras, as pessoas até pode lembrar, olha, mas desde o Antigo Testamento tem guerra de um povo contra o outro, o próprio povo de Deus, o povo de Israel, era uma guerra atrás da outra, mas a verdade é que nunca num intervalo tão pequeno. Por isso que esse sermão ele tem esse nome de o princípio das dores, o que no original, no grego, é uma referência às dores do parto. Porque nas dores do parto, as contrações que a mulher que está para dar à luz, ela sente uma, depois de um intervalo de tempo, ela sente uma segunda e assim por diante. Até que esse intervalo ele vai diminuindo. Por exemplo, se era de hora em hora, aí começa a ser a cada meia hora, até que fica um intervalo que dá a contração e ela fica direta e a criança tem que nascer. Então, na verdade, acontecia muitas guerras desde o Antigo Testamento, mas não com a frequência como está agora. Nós estamos, a cada dia que avançamos, nós temos um conflito após outros e praticamente direto. Então isso mostra que está chegando realmente a hora. É como se o intervalo entre as contrações da criança que está para nascer tivesse já diminuído de tudo e a criança tem que nascer. Então esses intervalos vão diminuindo e será o momento de o Senhor chamar o seu povo. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, tudo como eu já falei. Mas sempre houve fome, sempre houve esse negócio de um reino, um povo contra outro povo, peste, sempre houve terremoto. Pois é, mas só que os intervalos estão diminuindo. E aí eu lembro, está diminuindo o intervalo entre um terremoto e o outro no planeta, e está diminuindo também o intervalo entre um tsunami e outro no planeta. Versículo 9. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Isso já aconteceu na igreja primitiva. Então, nesse sermão, algumas coisas eram muito futuristas, coisas realmente para acontecer tão somente na volta do Senhor, mas também coisas que aconteceram naquela época e que podem também acontecer ainda nos nossos dias. Nós sabemos que, graças a Deus, nós temos liberdade para falar de assuntos religiosos, para falar do Evangelho, graças a Deus, em nosso Brasil. É o lado bom do Brasil, mas há lugares em que não se pode falar. Então, há lugares onde eu teria dificuldade até para gravar esse vídeo da forma como estou fazendo. Mas aqui, graças a Deus, nós podemos fazer isso. Então, louvado seja Deus por isso. Versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Então, realmente, na igreja primitiva, primeiro e segundo século, com muita perseguição, aconteceu muita coisa disso aqui, e claro, também ainda acontece nos nossos dias, conforme o lugar onde se resolver perseguir cristãos, e no caso, se for cristão evangélico. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Isso aqui está mais do que dado, né? A gente vê a toda hora.
Pessoas que falam, investe dinheiro, altas quantias e diz que está falando da Bíblia. Eu vou dizer diz que está falando porque fala da Bíblia, mas não vai falar disso aqui. Fala da Bíblia para falar sempre de prosperidade. Venha para cá para você ter um casamento melhor, venha para cá para o seu negócio ser melhor, vem para cá para você dobrar o seu salário, mas não fala do verdadeiro evangelho, como nós estamos falando agora. Então, portanto, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E o 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ou seja, há uma vinculação de acontecimento do Senhor buscar a sua igreja e o evangelho ser pregado a todo mundo. A questão em que se vive hoje é em que momento isso vai acontecer ou se isso já aconteceu em que momento. Porque hoje nós temos, inicialmente a gente tinha rádio, depois passamos a ter televisão, agora temos internet. Então a capacidade de se falar o evangelho é muito grande. Ainda agora ouvimos um relato que o furacão está castigando lá o Caribe e teve uma turista brasileira falando que conseguiram fazer lá uma emergência, as pessoas ficavam recolhidas em determinados lugares, mas dizia ela, ainda bem que não faltou nada, até internet tinha. Ora, se debaixo do furacão consegue manter até a internet, então para o evangelho ser pregado a todas as pessoas no mundo, sinceramente, isso pode acontecer a qualquer momento, se é que já não aconteceu. Sobre esse primeiro tópico, a gente já falou se os túmulos precisam ser abertos ou não. Depois, a outra questão são desastres simultâneos com veículos na terra, no céu e no mar. Quando acontecer o rapto, o arrebatamento da igreja, porque só quem serão arrebatados são as pessoas que estiverem em Cristo. Só as pessoas. Nem suas roupas de pano assim irão, vão ficar jogadas por aí. E aí, se essa pessoa estiver dirigindo um veículo, por exemplo, um automóvel, o automóvel vai continuar desgovernado. Se não tiver um outro motorista no carro que possa assumir o volante imediatamente, esse carro vai continuar desgovernado e o natural é que ele vai fazer um acidente, podendo envolver outros automóveis ou não. Isso vale para um ônibus que tiver também um motorista que for arrebatado, uma locomotiva de trem, de metrô. Isso pode acontecer no mar também, com lanchas, com navios, e no ar, com aviões, com jatos, enfim. É razoável a gente dizer com boa dose de segurança que por ocasião do arrebatamento haverá uma onda muito grande de desastres na Terra em relação aos veículos que estiverem sendo dirigidos, e claro que vão provocar muita coisa dessa natureza que acabamos de falar. Haverá também uma perda operacional e intelectual de forças de trabalho no planeta. É claro, dentre as pessoas que estão em Cristo, existem pessoas que fazem trabalhos operacionais, trabalhos aparentemente simples, trabalhos até braçais, se bem que a gente está na época de tanta máquina, né, que falar em braçal hoje é até difícil a gente imaginar o que vem a ser braçal. Mas, de qualquer forma, e tem também as pessoas que fazem trabalhos intelectuais, e vai ser uma retirada muito grande de pessoas, e certamente isso vai fazer uma lacuna muito grande na sociedade, a perda desse pessoal, perda de informações e assim por diante. E o diabo já tem preparado uma explicação para dar aos que ficarem.
quando as pessoas saírem em todas as ruas, mas onde está meu filho? Onde está meu marido? Onde está minha mulher? Onde está a vizinha? Onde está minha mãe? Onde está meu pai? Onde está não sei quem? A explicação vai dizer que houve uma grande saída de pessoas para o disco voador, que já vem sendo disseminado aí. Olha, fulano viu, olha, fulano viu, outro também viu. E basta você mexer um pouquinho com foto e vídeo para você saber que montar foto e montar vídeo é a coisa mais fácil que tem. Então, fulano viu, o outro também viu. Então vai dizer, olha, passou o disco voador e levou todo mundo. E aí as pessoas que não conhecerem a Bíblia, talvez fiquem acreditando nisso. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Um certo teólogo comparou o arrebatamento da Igreja de Cristo a certa quantidade de arroz em grãos espalhados num plano horizontal. Então continuava esse teólogo dizendo o seguinte: imagine que certa quantidade de arroz espalhada num arroz a granel, evidentemente, o cru espalhado num plano horizontal. Aí vem alguém e mistura também um bocado de limalhas de aço em camadas muito pequenas também, aí mistura tudo com arroz. Ora, e agora? Como é que vai separar isso? Aí, uma alternativa seria se houvesse um grande imã que pudesse ser passado. Então, o grande imã sendo passado ali, naquela mistura que tem de arroz, estou falando de arroz cru, né? Misturado a limalhas de ferro, quando ele passasse por ali, aquelas limalhas de ferro iam todas sendo sugadas para esse grande imã, e quando esse imã passasse, então teria apenas arroz. E nesse sentido, diz esse teólogo, parecia ser muito difícil separar, mas agora esse grande imã que vai passar para fazer a separação é o Senhor Deus Todo-Poderoso, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, que diz que o Senhor conhece os que são seus. Por isso o Senhor vai arrebatar aqueles a quem ele prometeu, aqueles que aceitaram ao seu Filho Jesus como único e suficiente Salvador. Item 2. A grande tribulação no planeta, também esperada como a nova ordem mundial. Esse tema é bastante fácil de ser localizado. Houve uma época que era até difícil, mas hoje não. Se você abrir aí internet, há livros sobre isso, então não tem mais nada escondido não. Não sabe quem não quer saber, não vê quem não quer ver. Muito bem. Aí tem uma coisa interessante. A aparente fartura inicial de bens, por conta dos que foram arrebatados, servirá de combustível para o surgimento da nova ordem e seu líder mundial. E o líder mundial é o Anticristo. Este grande líder mundial, o Anticristo, parece estar descrito no livro de Daniel, capítulo 11, versículo 37, quando diz assim: e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Se esse versículo indicar que esse homem será gay, estaremos diante de uma explicação razoável para o apadrinhamento por ricos e poderosos da propaganda gay na maioria dos países do mundo atualmente. Ainda sobre o surgimento do Anticristo, o líder mais cruel de todos os tempos, a partir do capítulo 6 de Apocalipse, começa a abertura dos 7 selos pelo leão da tribo de Judá, o Senhor Jesus Cristo, mostrando que o sofrimento por que passará a grande maioria da população do planeta é maior que tudo que já se viu até então. A história da economia do Brasil já é conhecida pelos crescimentos chamados voo de galinha, ou seja, sobe um ano para cair no ano seguinte. Pois bem, durante a grande tribulação acontecerá o mais contundente dos voos de galinha de todos os tempos no mundo, pois principalmente a partir da segunda metade dos 7 anos, as riquezas deixadas pelos integrantes da Igreja de Cristo arrebatada darão lugar à maior escassez que o mundo já viu na história da humanidade.
haverá fome, miséria e perversidade em intensidades inimagináveis atualmente, como está em Apocalipse capítulo 6, versículo 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Isso quer dizer uma medida, né? Já havia tradução que falava 1 denário, que era a diária de um trabalhador. Tinha uma tradução que falava por 1 efa de farinha, ou seja, é uma quantidade muito grande de dinheiro por uma quantidade muito pequena de alimento, mostrando que o alimento vai estar escasso e precisando-se de muito dinheiro para conseguir uma quantia muito pequena. Esta será a segunda metade da grande tribulação. Quem está dizendo para você que a nova ordem mundial será com um grande líder, com um novo líder, uma nova liderança mundial será momento de fartura, está te enganando, a você e a todos que estão indo nessa onda. Mas nós estamos aqui para avisar, basta tão somente crer na Bíblia e na palavra de Deus. Mais uma. Vejamos o escrito em Daniel capítulo 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Esse ele aqui é o anticristo. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. É claro que esse versículo é analisado em conjunto com várias outras passagens bíblicas, nos indica que haverá uma aliança entre o anticristo e o Estado de Israel, no início da grande tribulação e rompimento na metade do tempo. Ou seja, ele fala em 1 semana. Essa semana, na verdade, serão os 7 anos da grande tribulação. Grande tribulação aqui na terra e 7 anos com os integrantes da igreja do Senhor Jesus Cristo com ele lá na glória nos céus. Então, a metade disso são os 3 anos e meio. Justamente na segunda metade desses 7 anos é quando vai piorar muitíssimo a situação aqui no planeta para as pessoas que aqui estiverem. Nessa segunda metade inicia-se a parte mais sofrida da grande tribulação, incrementada pelas perversidades do anticristo como nunca se viu na história da humanidade. Haverá também, o item 3, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Muito bem. Enquanto a grande tribulação acontece na terra, no céu, os santos estarão recebendo a recompensa por aquilo que cada um fez em vida pela causa do Evangelho. É o tribunal de Cristo, onde ocorrerá a premiação dos salvos, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Está escrito assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. Não se trata de um julgamento para a salvação ou condenação, pois todos os presentes já estão salvos em Cristo, visto que a salvação é pela graça, mas trata-se de mais uma bênção aos salvos. Em outras palavras, nós, componentes da Igreja do Senhor Jesus Cristo, chegaremos a esse tribunal e nessa privilegiada situação, não por merecermos, mas porque temos o melhor advogado, que é também o juiz desse tribunal, além de ser o juiz dos vivos e dos mortos, em todos os tempos, Jesus Cristo, o juiz de toda a terra. Em seguida, virá a festa das bodas do Cordeiro, o grande banquete que celebrará a união de Cristo com a sua igreja, como está escrito em Apocalipse capítulo 19, versículos de 6 a 9. Versículo 6. E eu vi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina.
regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Uma das figuras que são utilizadas pelo Senhor para descrever a igreja é justamente essa, de esposa. Uma hora a igreja é colocada na Bíblia como a esposa e o Senhor Jesus, o esposo, o cordeiro, né, que é o esposo, outra hora também colocada como a igreja como noiva, e o cordeiro, o Senhor Jesus, é o noivo, e assim por diante. Então é disso que está sendo falado aqui. Versículo 8 agora. E foi-lhe dado que se vestisse de linho branco, foi dado ao Senhor Jesus, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, versículo 9 agora, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E o item 4, a vinda de Cristo em glória. Eu conclamo a você que assistiu até aqui a ficar de pé agora, se puder, porque vamos falar da maior vitória que alguém já teve ou já viu em todos os tempos. 7 anos depois do arrebatamento da igreja, paralelamente aos 7 anos de grande tribulação no planeta, o Senhor Jesus virá em glória, visível aos olhos humanos, como está escrito em Mateus capítulo 24, versículos 29 a 31. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aleluia! Nesse retorno de Jesus à terra, ele virá acompanhado dos santos, que somos nós, sua igreja verdadeira. Agora virá para julgar as nações, restaurar o trono de Davi, em cumprimento à promessa de Deus feita por meio do anjo Gabriel, como está escrito em Lucas capítulo 1, versículos de 30 a 33. Versículo 30 diz assim, disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Versículo 31. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Versículo 32. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ao chegar fisicamente na terra, mais precisamente em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, o Senhor Jesus destruirá a besta, o falso profeta e o anticristo, como está escrito em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E ainda, Satanás será amarrado e aprisionado por 1000 anos, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, versículos de 1 a 3, da parte B. Assim está escrito, e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Versículo 3. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E o melhor de tudo, o Senhor Jesus estabelecerá o seu reino de justiça e paz na terra, o reino de Deus de 1000 anos, como está escrito em Isaías capítulo 2 e versículo 4.
E ele exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Não levantará a espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Aleluia! Concluindo, importa lembrar que o arrebatamento da Igreja de Cristo é uma verdade bíblica e pode ocorrer a qualquer momento, até mesmo enquanto elaboramos ou assistimos a este vídeo. Entendamos que enquanto a Igreja verdadeira do Senhor Jesus estiver arrebatada como seu Senhor, haverá a grande tribulação aqui no planeta, também esperada como a nova ordem mundial. E ainda, nesse espaço de 7 anos, enquanto o planeta estiver sendo assolado pela grande tribulação, os componentes da verdadeira Igreja do Senhor, em todos os tempos, estarão perante o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Lembramos que o tribunal de Cristo será um evento de mensuração das obras dos salvos, onde nenhum será condenado, pois temos o melhor advogado para o caso, que será também o juiz. Trata-se do Senhor Jesus Cristo, o juiz de vivos e de mortos e de toda a terra. Dissemos que as bodas do Cordeiro será a festa do Senhor Jesus com os componentes de sua verdadeira igreja, por quem ele se entregou aqui na terra. Falamos que ao fim dos 7 anos de tribulação na terra e, paralelamente, de festa no céu, o Senhor Jesus virá com poder e grande glória, glória como nunca se viu na terra. Eu quero, já também terminando, deixar mais alguns versículos que reforçam o que nós falamos até aqui. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Apocalipse capítulo 19, versículos de 19 a 21. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos, para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Versículo 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quem estava sentado sobre o cavalo é o Senhor Jesus Cristo, e as aves se fartaram das carnes dos reis que se levantaram, que tentaram fazer um governo aqui para evitar que o Senhor Jesus viesse assumir o reinado de toda a terra, a partir com sede do governo em Jerusalém. Atos capítulo 1, versículos 11 e 12. Varões galileus, porque estáis olhando para o céu, esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. E o versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Até aqui e amém. A Deus seja a glória. Vou orar por você. Pai amado e santo, em nome de Jesus, eu te agradeço pela exposição da tua palavra até aqui. Eu te agradeço, meu Senhor, pelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Ó Deus, quer seja por meio de computador, de celular, de tablet, de qualquer que seja o meio de mídia, que esteja assistindo nessa cidade ou em outra cidade, no Brasil ou no mundo. Ó Deus amado, que a tua palavra faça o efeito que aprouver ao Senhor fazer, que o teu Espírito, Senhor, dê entendimento
conhecimento e sabedoria, para que creiam, aqueles que ainda não o fizeram, para que creiam, se arrependam e sejam salvos e possam fazer parte desta grande bênção, desta grande festa, da maior festa de todos os tempos, que será as bodas do Cordeiro, a festa do Senhor Jesus, com todos os seus povos, com todos os seus crentes, com todos os seus salvos, com todos aqueles que confiaram em Ti, desde a criação dos primeiros seres humanos até os últimos, Senhor. Oh, aleluia! Que todos, Senhor, que ouvirem esta mensagem, recebam a ajuda indispensável do Teu Espírito para que creiam e sejam salvos. Recebe, Senhor, a nossa oração, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Que em nome de Jesus você tenha sido abençoado, abençoada com esse vídeo e que você se inscreva nesse canal, divulgue, curta, compartilhe, comente e clique no gostei. No próximo sábado, se Deus quiser, falaremos de O Mundo Vindouro. Então até lá, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.